Fala aí, rapaziada, eu sou o CS e vamos para mais um vídeo no canal. Hoje que vídeo a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer CS Responde e o objetivo é responder as perguntas que a galera tem feito aí nos comentários no Instagram e no próprio YouTube, né? Eu tenho algumas perguntas aqui, uma listinha de coisas para tentar fazer com que vocês compreendam melhor aí a dinâmica do canal, né? Uma coisa que perguntaram para mim é por que eu escolhi o Chevette? Por que escolhi o Chevette? Bom, eu precisava de uma plataforma com tração traseira que fosse um custo-benefício interessante. Eu acho que o Chevette hoje é a plataforma mais barata, né, mais acessível aí para o mercado hoje, para as pessoas. Inclusive, muita gente se identifica com o Chevette justamente por causa disso, que é uma plataforma mais acessível, né? Hoje aí com 5 mil reais, aí, 2 mil reais você compra um Chevettinho, né? E já dá para começar. Então essa é a ideia, é que fosse uma plataforma acessível. Infelizmente ele tem algumas restrições e talvez a gente vai sentir isso no pelo quando a gente estiver competindo. Outra pergunta que fizeram para mim: por que o modelo Tubarão? O Tubarão sempre me chamou a atenção, acho que dos Chevettes é o modelo que eu gosto mais. Eu acho que é o modelo mais diferente, acho que talvez seria a palavra correta. Quando é que eu comecei e qual era a ideia do projeto, né? A gente começou em 2013, nós começamos a montar esse carro. E o projeto inicial era um carro de rua. Acho que ninguém não, mas acho que quem já fez um carro que era rua e virou pista, depois ele faz o carro direto para pista. Mas eu acho que em geral as pessoas dificilmente compram um carro hoje pela primeira vez e decidem colocar ele, transformar ele para pista. Qual foi a premissa básica para eu comprar esse carro? Foi de que ele tinha que ter um motor e a turbina tivesse legalizado, né? Tivesse já no documento para eu pudesse andar na cidade, na rua normalmente. Então eu encontrei esse carro em Curitiba e fui lá buscar, né? A gente é de Joinville, então eu fui lá buscar o carro em Curitiba com o intuito de poder então preparar um carro turbo, e ele já era um carro legalizado, e aí trazer, enfim, para poder andar na rua. E a ideia inicial era para ser um carro de rua, turbo, né? Porém com segurança. Então logo que eu comprei o carro, eu desci a serra dirigindo ele e percebi que, bom, eu tinha um banco que não tinha apoio de cabeça, ou seja, numa colisão eu quebraria o pescoço. Não tinha cinto de segurança decente, ou seja, era um de barriga, então eu ia dar com a boca no volante. A própria estrutura do carro é uma estrutura antiga que com certeza numa colisão ele não sobra ninguém ali dentro. Então a primeira coisa que eu fiz foi dei umas 2 voltas com ele para curtir ele, porque eu tinha acabado de comprar. E então fui para casa, desmontei ele inteiro e comecei então uma reforma total em 2013. E comecei fazendo o roll cage, né? Comecei focando na parte de segurança. Então eu comprei os bancos, comprei o cinto 5 pontas homologado, comprei os canos, dobrador de cano, comprei um soldador MIG e comecei a projetar o carro. Comecei a estudar os roll cages do mercado e me baseei no roll cage de rally, né? Porque o objetivo, obviamente, não era de competir, então eu não queria fazer um roll cage funny car ou qualquer outro tipo de roll cage específico assim para uma categoria. Então eu optei por pegar um roll cage que tivesse uma estrutura maior assim e melhor. Então um roll cage de rally, ele nada mais é do que um roll cage muito mais reforçado para aguentar uma colisão muito mais forte. Então ele tem muito mais pontos de fixação. Ele tem pontos de fixação, por exemplo, na frente, ao invés de ser só uma coluna, ele tem uma na diagonal.
Atrás ele tem outros pontos e outras cruzadas diferentes de um carro de um carro de arrancada ou um carro de drift, que normalmente tem uma pegada menor, né? A galera sempre quer aliviar peso, em meu caso não era aliviar peso, mas sim ter a maior segurança. Então eu trouxe passageiro e piloto para trás e deixei então as pernas dentro do roll cage, para eu poder ter a proteção devida ali, né? Posso andar com ele na rua? Então, legalmente eu poderia, porém sempre tem um empecilho, né? Hoje um carro normal já o cara bota uma película, passa numa blitz, o carro já pode reclamar que a película tá escura demais. A parte bruta, motor, turbina, enfim, a parte bruta atende, né? Pisca, luz, freio, isso tudo atende, né? Mas aí você vai andar na rua, o cara pode falar assim, ah, teu carro no documento diz que tem 4 lugares e você só tem 2 bancos. Pronto, já alterações, porque assim, existe uma norma muito ampla que diz assim, é proibido fazer alterações das características originais do veículo. Pronto, então se você botar um adesivo no seu carro, se você pintar alguma coisa diferente, qualquer coisa que você faça já dá margem para que a fiscalização retenha o veículo. Então, ele está legalizado, mas eu não crio oportunidade para que eu tenha problemas com a polícia, né? Quantos cavalos ele tinha quando eu adquiri ele? Então, o projeto original, ele era um projeto de 500 cavalos. A pessoa que fez esse carro montou para arrancada. Era um motor já forjado, entre aspas, né? Ele tinha pistão em biela para 600 cavalos. Então, o que eu fiz? Eu comprei já esse carro com o intuito de não mexer na mecânica, porque não era o meu conhecimento, né? Forte. Fiz o carro, fiz a pintura, fiz tudo. Peguei o motor como tava e fechei ele, né? Só abri, troquei bronzina e tal, fechei e remontei. E o que daí o carro tava falhando e tal, eu, inclusive fiz toda elétrica e tal. E aí eu levei num amigo e o amigo chegou e falou, cara, teu comando tá virado 180 graus, né? Aí ele desinverteu lá o comando e aí ficou legal, né? Porque eu li na internet que era de um jeito e botei do jeito errado. O que aconteceu? Quando ele foi inspecionar o carro, ele percebeu que o cabeçote tinha trinca e o bloco tava embuchado, né? Ou seja, os parafusos prisioneiros estavam embuchados, então acabou que eu tive que fazer um motor novo, né? Então nessa de fazer o motor novo eu já fiz ele todo para 1000 cavalos, né? Virabrequim, pistão, biela e fiz o cabeçote, também fiz fluxo no cabeçote para ganhar um volume maior de ar, né? E consequentemente ter uma performance melhor. E aí eu transformei esse carro num carro de 800 cavalos e comecei a montar ele para arrancada, mas eu sempre quis, desde que eu comprei o carro, era fazer drift, né? Só que eu fui para arrancada porque aqui na nossa região não tinha até então, né? Antes da LMS aí, não tinha até então alguém especializado em drift, né? Então todo mundo puxava para arrancada, não, para arrancada, e no final coloquei um monte de equipamento específico no carro, como por exemplo o gear control, o engate rápido na marcha. E outros equipamentos como controle de tração e tudo mais, isso é só usado na arrancada. Então montei o carro, fui para arrancada, comecei a brincar com ele na arrancada e aí percebi que eu realmente queria o drift, né? Então agora eu já tenho esses equipamentos instalados no carro, não vou tirar, né? Aí tive que fazer o downgrade do carro, por quê? Porque eu tinha uma turbina enorme que enchia só em alta e um comando enorme, comando 296, um 350T e uma turbina aí .50, .60 que é enorme. Então eu fiz um downgrade, fui por uma 4248 e o comando um 272, então reduziu bastante. Agora a minha turbina, ao invés de encher em 5,5, enche em 2,800, então o carro ficou com uma pegada bem melhor. A embreagem que a gente utiliza, bom, não é nosso patrocinador, né? Quem sabe um dia ele nos patrocine, mas nesse momento a embreagem que a gente está usando é uma Ceramic Power para 1200 cavalos. Como eu falei, o carro todo eu fiz para 1000 cavalos. Então a Ceramic Power aí multidisco, né? Os dois discos são de cerâmica mesmo. Então essa é a embreagem que a gente está usando agora. A gente estava tendo problema com a embreagem porque estava caindo óleo na embreagem, né? Agora a gente acredita que resolveu, a gente precisa testar e para checar como é que vai ficar, né?
A caixa de marcha, qual caixa de marcha a gente está utilizando? A gente está utilizando a 260F, é uma Clark, né? 260F. Ela normalmente tem na C10, Dodge, tem uns carros mais brutos e antigos aí que utilizam essa caixa. Ela foi refeita todo o miolo dela, né? Para um material mais resistente e com engate rápido, então eu consigo trocar a marcha sem apertar na embreagem, né? Ela entra no tempo, vamos chamar assim. Então essa é a caixa que a gente está usando hoje, que diz o fabricante que era para 1000 cavalos, e aí quando eu questionei ele no Vamos Ver, já tinha pago, já tinha comprado, ele baixou a informação para 600 cavalos. Bom, nós estamos agora com 325 cavalos, então acredito que não seja problema para nós no momento. Por que o aerofólio alto e não o duck? Tudo nesse carro ele surgiu porque as pessoas falavam que não podia fazer, né? Então, por exemplo, o carro eu utilizo suspensão a ar. Ah, mas um carro de alta performance utilizar suspensão a ar? Fala, cara, mas por que não pode? Se utiliza em tantas coisas no mercado, se utiliza em caminhão, se utiliza, não posso usar num carro de alta performance. Então eu entrei e falei, não, vou fazer com suspensão a ar. Aí estamos falando aí, por exemplo, do aerofólio alto. Nenhum Chevette até agora teve coragem de colocar um aerofólio alto no Chevette. Eu falei, cara, mas se é drift é aerofólio alto, cara. Duck, sei lá, eu acho que fica muito tímido, entendeu? Duck é um aerofólio para você usar na rua, né? Mas drift se usa um aerofólio alto, né? Seguindo essa linha de raciocínio, então eu optei, não, vou fazer o alto. Se não der certo, inclusive tem vídeo anterior aí que vocês podem acompanhar, que eu comento, inclusive, se não der certo eu tiro e coloco o duck. Então eu fiz o alto mesmo, né? Tive a ajuda aí do Lucas, no vídeo anterior vocês também podem acompanhar, que ajudou a projetar, a desenhar essa peça. E teve uma pessoa de Curitiba, né, um fornecedor de Curitiba, que fez o aerofólio para mim. Então ficou um projeto bem bacana, eu particularmente gostei. São poucos que no próprio canal comentaram que não gostaram do aerofólio alto, né? Eu particularmente achei que ornou muito com o carro, que fundiu bem o design com o carro, né? Por que eu colocar os fenders, os wide body? A gente colocou os wide body porque o Chevette é um carro estreito. Não sei se vocês já mediram, já observaram, mas o Chevette é um carro bem estreito. Quando se fala em arrancada, o mais estreito possível, as rodas mais perto uma da outra, melhor para você ter a largada, e se uma roda patinar, você ainda está com o ponto de apoio meio que no meio do carro. Quando se fala em drift, eu preciso ter estabilidade no carro, então eu preciso que ele seja largo e baixo, para que quando você faça o movimento lateral, o carro escorregue e não incline querendo capotar. Então o Chevette ele é estreito e a gente precisa alargar ele. E como é que a gente resolve isso? Resolve alargando ele com espaçador, alargando, no caso da parte dianteira foi alargada a bandeja, porque se eu botar espaçador a roda acaba andando, né, de um lado para o outro, e a gente quer que ela gire no eixo, porém mais para fora. Então isso que é feito também na parte dianteira, foi alargada a bandeja e atrás foi colocado espaçador. Só que aí fica para fora, e fica feio, e bate no paralama. Então o que você tem que fazer? Tem que recortar e colocar uns fenders. Inclusive os fenders que a gente utiliza aí, para quem tem curiosidade aí, é da CWD, né, que é a Crawworks Design de Curitiba. O pessoal é ponta firme, eles fazem sob demanda. Se você já tiver um Chevette, eles já têm o molde, então é rapidão para fazer para ti, né? Não precisa levar o carro lá, mas se tu tiver um carro de um outro modelo que eles não têm o modelo ainda base, aí você leva o carro lá e eles fazem em cima do seu próprio carro. Bem interessante, projeto bem legal. E o valor bem acessível. Para que serve o aerofólio e para que serve o difusor, né? É só estético? Não. No drift, o pessoal sempre acha que o carro tem que escorregar o mais possível, né? Escorregar o máximo possível.
E aí tem a pegada ali, né? Ah, então eu vou colocar uma roda 13, né? Por exemplo, estou usando roda 15, tá? É outra pergunta que a gente pode entrar, que é o porquê roda 15. Mas vamos lá. A gente precisa empurrar o carro para baixo. Obviamente, se você estiver fazendo drift devagar, não precisa, né? Não vai adiantar. Mas o objetivo é fazer um efeito solo mesmo, para que o carro tenha mais aderência e ele possa, então, deslocar mais rapidamente. Ele possa avançar mais rapidamente. Porque o drift não só é a manobra e o ângulo que você entra e a fumaça que você faz, mas também é o quanto você se afasta de trás, né? Se você se afasta de trás, você ganha a pontuação, né? Ou se o da frente se afasta de você, você se prejudica, né? No caso de uma batalha. Então você precisa que o carro tenha aderência para ele poder avançar, e isso é um dos motivos, né? O aerofólio faz isso, empurra o carro para baixo, e o difusor também faz isso, ele puxa o carro para baixo, né? O ar que passa por baixo do carro bate nele como uma asa e empurra o carro para baixo. Por que turbinar, né? Por que motor AP e por que turbinar? Motor AP, quando eu comprei o carro, ele já era motor AP. Eu conhecia muito pouco de mecânica na época, né? 10 anos atrás aí. Então eu perguntei para alguns conhecidos e eles comentaram que o motor AP era um motor mais barato, né? De preparar, e que tinha peça mais fácil de encontrar no mercado. Então eu comprei um carro pequeno, barato, com um motor de fácil manutenção e com peça barata, entre aspas, né? Comparando com o motor OHC mesmo do Chevette, ou com o motor de Opala, ou motor de outras coisas. Então, nessa linha de raciocínio, né, sempre foquei em ter um projeto, né, já atrativo financeiramente, né? Porque a gente tem que pensar que pode quebrar e você precisa ter verba para poder fazer manutenção, né? Então, se você trabalhar aí com motor de BMW, se quebrar uma peça, você vai ter um custo muito maior para fazer a manutenção. Não que o motor não seja bom, obviamente o meu desejo era botar um V8, era botar um motor muito melhor nesse carro, mas a gente tem que pensar sempre que eu preciso ter dinheiro para poder, quem sabe, fazer um outro, fazer um reserva. Turbo, eu sempre tive um sonho de carro turbo, desde cedo, assim, desde pequeno, desde a época que o álcool era 50 centavos, né? Isso faz tempo, isso faz mais de 20 anos. E eu já falava, cara, um dia eu queria ter um carro turbo. E aí o projeto começou com isso, com o intuito de eu ter um carro turbo, né? E aí acabou descarrilhando, acabei fazendo muito mais do que só o carro turbo, né? E aí por que suspensão a ar? Então nesse carro eu quis fazer tudo que eu não faria num carro comercial. E você não tem coragem de pegar, sei lá, um BMW e arrancar a suspensão dela e colocar a suspensão a ar, entendeu? Depois você vai vender, você sabe que é um carro que tem preço de mercado, vai desvalorizar. Então você fica naquela, não vou fazer isso porque eu vou estragar, não vou fazer isso porque eu vou estragar, ou porque o carro é muito caro, porque as peças são muito caras. Então você fica pisando em ovos, né? Eu pensei, quer saber, vou pegar um Chevetão aí, zoadão, pá, vou dar ali, fazer tudo o que eu quiser fazer nele. E aí fui com a linha de suspensão. Claro que no começo, quando eu coloquei suspensão a ar, eu não tinha imaginado que eu ia ter, que eu ia usar ele num nível de alta performance. Mas depois eu comecei a adaptar, colocar o amortecedor mais rígido e rodar com ele numa altura que deixasse o carro mais firme, e comecei a ver que me atendia. E hoje o grande benefício da suspensão a ar é o seguinte, eu consigo rodar ele com um dedo no chão, realmente ele vem, se o piso não for super liso, ele vem raspando no chão, e quando eu vou colocar ele na carretinha, eu levanto o carro fica um Jeep, e eu subo na carretinha tranquilamente. Se não fosse por causa da suspensão a ar, eu não conseguiria fazer isso. Ok, galera? Esse aqui é um vídeo aí meio bate-papo com vocês e uma ideia assim meio descontraída, mas a ideia é responder, né? CS Responde, com o pessoal aí que fez várias perguntas aí no canal. Valeu? Se curtiu aí, clique em curtir, compartilha com os amigos e voltamos a se falar aí em breve.